Olá, seja bem-vindo ao canal do Organic Sheets, eu me chamo Fernando e hoje eu vim trazer mais uma aula de VBA aqui para vocês. Tá? Hoje eu vou falar um pouco sobre conexão com o banco de dados. Né? Eu já trouxe um vídeo aqui para o canal e ele teve um retorno aí bem legal e eu vim trazer aqui um outro conteúdo a respeito desse assunto. Só que o vídeo anterior, eu vou deixar inclusive o link aqui na descrição para quem quiser olhar, eu fiz com um banco de dados local, né? E esse agora a pretensão é que a gente consiga fazer uma conexão e manipulação de um banco de dados online. É um conteúdo um pouquinho extenso, né? Acredito eu acho que o conteúdo vai ser rápido, mas como eu vou querendo ser aqui, explicar bem no detalhe, porque enfim, eu já pesquisei sobre esse conteúdo na internet e não achei nada bem detalhado, então acaba ficando algumas dúvidas no ar. Então eu vou tentar detalhar o máximo que eu puder. E como um conteúdo que deve ficar um pouco extenso, eu vou dividir em duas aulas. Tá? Então esse primeiro vídeo ele vai sair, e assim que ele sair, provavelmente uns 5, 3 dias depois, deve sair o segundo vídeo. Tá? Eu vou tentar dividir da seguinte forma: nesse primeiro vídeo, eu vou tentar focar na criação, eu vou ajudar vocês a criação do banco de dados, pelo menos explicar um pouco, né, um conceito bem básico da criação de um banco de dados online. E vou ensinar a fazer essa conexão, tá? Preparar todo o ambiente e depois eu vou passar para a parte de conexão mesmo e manipulação desse banco de dados, que aí vai ser a nossa segunda aula, tá? Então vamos lá, a gente hoje vai aprender a fazer um CRUD com um banco de dados online. Quais são as vantagens e desvantagens disso? Né? No último vídeo eu ensinei a você fazer um banco, enfim, um banco de dados local e utilizar ele em rede, né? Bom, para quem não sabe, todo o sistema, ou praticamente todos os sistemas, né, 98% dos sistemas, eles têm um banco de dados. Então o banco de dados ele serve para você armazenar informações, né, seja informação de usuário, seja alguma informação do sistema, enfim, você precisa armazenar informações para que posteriormente a gente possa consultar essas informações, possa consultar dados históricos, para que a gente possa interagir diretamente com essas informações. E para quem já viu aí o Excel é uma tabela, uma planilha eletrônica, e ele é bem parecido com um banco de dados, tanto lá que ele tem suas, enfim, para mais de 1,5 milhão de linhas, tá? Enfim, 2 milhões e pouco, se eu não me engano, de linhas. Só que se você utiliza o Excel como um banco de dados, eu tenho uma péssima notícia para você: você pode estar fazendo muito errado, né? Por quê? Uma planilha de Excel utilizada, ela pode, enfim, ser utilizada para suportar uma quantidade expressiva de dados. Mas, quanto mais dados você insere ali, por mais que ele tenha aí seus 2 milhões de linhas, fora as colunas, quanto mais dados você insere num arquivo de Excel e você coloca para fazer uma consulta, para abrir esse arquivo, você vai perceber que ele vai ficar lento, né? Então, disso que eu digo, não é a melhor opção você utilizar o Excel como um banco de dados. O Excel ali é uma ótima ferramenta para você tratar uma quantidade de dados específicos, para você armazenar pequenas quantidades de dados, para você fazer cálculos, automatizar cálculos, enfim. O Excel é uma ferramenta, eu não estou tirando o mérito dela, é uma ferramenta importantíssima e eu não estou tirando o mérito dela. Entretanto, quando você começa a criar um sistema um pouco mais robusto, né, que você vai ter ali uma volumetria de dados um pouco maior, o ideal é que você utilize um banco de dados externo, né? E aí o Excel tem comunicação com vários bancos de dados. Dentre esses, o que eu particularmente gosto muito é o Access, né? Porque ele é bem subestimado, é uma ótima ferramenta para armazenamento de dados, para banco de dados, e muito intuitiva e fácil de utilizar. Então, mais para frente, aí, talvez eu traga até algumas aulas de Access. Eu não sou nenhum expert em Access, mas, enfim, acredito que tem um conhecimento que pode colaborar um pouco aí para o conhecimento de vocês. E a ideia aqui é a gente fazer uma conexão. Quando você utiliza um banco de dados, isso melhora o seu sistema no desempenho, no cálculo, na consulta a essas informações. Eu sugiro aí vocês, se vocês tiverem uma grande base de dados de uma empresa de vocês aí, ou vocês trabalham em alguma empresa que tem uma grande base de dados, sugiro vocês pegarem dados de empresas de aí mais de 1 milhão de linhas e tentar fazer um filtro, né? Esse filtro ele vai demorar muito para ser processado. Isso vai depender muito também do processador que você tem da sua máquina, do seu computador.
mas o Excel por si só ele tem uma limitação, né? Fora as limitações de hardware do seu computador, que é a memória RAM, o processamento dessas informações, o processador em si, que vai fazer os devidos cálculos. E quando a gente tem um Access, seu computador ele pode ser um computador ruim de processamento, mas se você utiliza um Access nessa manipulação desse grande volume de dados, o Access ele foi estruturado para isso. Então ele consegue ter um desempenho bem superior ao Excel para essa tratativa de dados, sem consumir tanto assim do seu processador. Tá? Então ele consegue processar os dados sem consumir tanto do processador. Né? Ele consegue utilizar melhor o processador para o processamento desses dados. Cada software com o seu cada qual, né? Ambos têm boas... atendem naquilo que foram criados, atendem para aquilo que foram criados. E a ideia é que quando você tem um banco de dados externo, isso facilita para você ter um sistema multiusuário. Então suponha ali que você tem um sistema para sua empresa que mais de um usuário precisa acessar simultaneamente. Com o Excel não dá. Né? Se você tentar abrir aí um arquivo de Excel em dois computadores diferentes, mesmo que esses computadores sejam conectados em rede, você vai receber uma comunicação que outro usuário está usando aquela planilha. Né? Então aí você tem que esperar o outro usuário fechar. Acontece que tem casos que o outro usuário vai embora, encerra o expediente dele, mas deixa lá a planilha aberta no computador. O usuário sai de férias e deixa a planilha aberta no computador, e aí você não tem como acessar, a não ser que você crie uma cópia daquela planilha, ou abra somente como leitura, para você consultar aquelas informações, e você, se de fato estiverem acessando simultaneamente trabalhando no mesmo arquivo, você não vê as atualizações do outro usuário em tempo real. Um outro ponto tem para quem não sabe, os Offices mais antigos, o Excel de versões mais antigas, ele tinha a planilha compartilhada. Você podia compartilhar a planilha. Ainda tem, tá, nos Offices mais recentes, só que eles tiraram aquela função, ela não fica mais visível nos Offices recentes. Por quê? Porque era algo que dava muito problema. Né? É uma boa ideia, mas dava muito problema. A ideia seria você usar simultaneamente a planilha, o arquivo de planilha com outra pessoa. E, enfim, não era algo eficiente. Então eles tiraram, né, essa funcionalidade. Hoje você consegue ativar, mas você tem que acessar lá nos recursos do Excel. Ele vai te dar uma comunicação que não é a melhor forma de você utilizar a planilha, mas ele permite que você faça isso e, enfim, dá muita dor de cabeça. Tá? Basicamente isso. Você não consegue também criar macros. Tá? Então se você tiver uma planilha dependente de uma macro para uma execução mais rápida, a planilha compartilhada ela não permite macros. Bom, e aí que vem a nossa ideia dessa aula. Eu ensinei no vídeo recente como você faz um CRUD, para quem não sabe, CRUD de banco de dados é a sigla de Create, para você criar, né, inserir informações no banco de dados, Read, para você ler aquelas informações do banco de dados, Update, para você fazer atualizações daquelas informações do banco de dados, e Delete, que é para você fazer o delete daquelas informações, excluir aquelas informações do banco de dados. Basicamente o que a gente faz num Excel, se você parar para pensar. Você vai ali e insere informações, se você precisar você consegue ver aquelas informações, você consegue puxar ali uma tabela, enfim, você consegue editar aquelas informações e você consegue deletar aquelas informações. Né? E a gente pensando em eficiência, ter uma maior volumetria de dados sem comprometer assim, o desempenho do computador e da planilha, a gente utiliza base de dados externas. Né? Eu utilizo bastante o Excel nos meus projetos, o Access, o Excel com o Access, fazendo essa comunicação entre os dois sistemas, porque o Access ele é excelente na hora de gerir esses dados e armazenar uma grande volumetria de dados, e o Excel ele é excelente na hora de fazer alguns processamentos mais rápidos, alguns cálculos, existem de algumas fórmulas pré-prontas, e isso me permite aí criar sistemas completos, desktops, com esses dois softwarezinhos da Microsoft. E recentemente me surgiu uma necessidade de fazer essa manutenção, tá? E aí o meu cliente ele queria que não fosse, a princípio, né, a gente fez no banco de dados local, e a grande vantagem é que isso permite que o sistema seja multiusuário. Então eu poderia ali eu coloquei uma base de dados na rede de computadores da empresa dele e liberei ali uma planilha que seria o front-end aí do nosso projeto, né, a parte do usuário, para os funcionários. Então suponhamos ali 3 funcionários acessavam simultaneamente, ambos os 3 acessavam aquela base de dados e ambos os 3 inseriam informações e os outros conseguiam ver simultaneamente.
né? As informações que foram inseridas por um e por outro. E aí conseguiam editar também simultaneamente e conseguia ter um real sistema multiusuário. E ele falou, Fernando, só que tem um problema. Tá? Eu preciso acessar essa base de dados, ver o que os meus funcionários estão preenchendo. Eu preciso ver, só que eu quero ver da minha casa. Eu nem sempre estou no escritório trabalhando. Falei, não é possível. A gente precisa que tenha, então, uma conexão remota do seu computador com a rede do seu escritório. Tá, não tem como fazer, é complicado, como é que a gente pode resolver isso? E aí foi que surgiu a necessidade da gente fazer via um servidor online. Então, ou seja, ele tinha já um site online, esse site tinha ali, ele paga, né, site online, ele tem um site online, e eu falei, eu posso criar uma base de dados, essa base de dados que a gente tem no Access hoje, eu posso criar ela no MySQL, né, online, e aí fica online. Então todos os computadores vão se conectar com essa base de dados online, você vai aí inserir, vai receber as informações, seus funcionários vão cadastrar, eles vão continuar utilizando como sempre utilizaram. E a diferença é que agora em qualquer lugar, qualquer um que tenha essa planilha, vai conseguir acessar as informações ali, né? Vai conseguir acessar as informações de cara ali de qualquer lugar, basta ter acesso à internet. Tá? Então, os pontos negativos desse sistema que nós fizemos. Primeiro, para isso você precisa ter um banco de dados online. Para você ter um banco de dados online, você precisa ter um servidor, uma hospedagem. Hospedagens são pagas, né? Então, se você tiver um site, você pode utilizar o seu site, provavelmente ele não vai estar consumindo aí 100% do seu espaço de hospedagem, você pode criar um banco de dados ali, ou criar bancos de dados ali para poder importar informações do seu sistema, da sua planilha, enfim, para esse banco de dados e captar essas informações também. Entretanto, é pago, existe até uns servidores gratuitos, eu posso pesquisar e deixar aqui na descrição, né? Mas existem alguns bancos de dados MySQL gratuitos, só que eu não recomendo para produção, né? Eles são gratuitos e existem para estudos, visto que são bancos de dados com menor capacidade de armazenamento e a conexão deles são lentas, né? Porque a finalidade é estudo e não você colocar ali para um cliente e não ter custo aí com uma hospedagem. Então, você tendo interesse, você pode pagar por uma hospedagem, tá? Não é também tão absurdo assim, os pagamentos são anuais, você pode consultar preços da HostGator, da Hostinger, de qualquer outra empresa aí, né? Eu vou ver se eu consigo algum cupom de desconto, se eu conseguir eu vou deixar aí também na descrição para vocês darem uma olhada. E depois de feito isso, a gente cria-se um banco de dados lá e essa é essa etapa da aula que eu vou ensinar para vocês agora. Tá? A gente acessar lá o ambiente de clientes na sua hospedagem, criar um banco de dados, organizar ele, para assim a gente poder receber aí um input das nossas informações, fazer a leitura das informações que estão lá, editar essas informações e excluir essas informações de lá do nosso banco de dados online. Lembrando, qualquer pessoa que tiver acesso à sua planilha vai conseguir ter acesso a essas informações do banco de dados. Tá? Eu vou criar aqui um banco de dados teste na minha hospedagem e pretendo deixar ele aqui por alguns dias para quem estiver assistindo essa aula conseguir acessar, conseguir entender um pouco aí do processo, né, do cadastro no banco de dados, e depois eu provavelmente vou tirar ele do ar porque não tem a finalidade. Então é isso. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui uma planilha, eu já comecei aqui executando aqui uma planilha, tá? Eu comecei a fazer algumas pré-configurações, algumas programações e vou passar elas para vocês. Eu fiz um formulário bem simples, talvez eu ensine mais para frente como que eu fiz esse formulário, mas é um formulário bem simples de VBA, só para exemplificar, porque o nosso objetivo dessa aula não é ensinar a fazer formulários, tá? Vamos lá, as primeiras coisas que a gente precisa fazer para ter essa conexão, tá? O computador do usuário, ele vai precisar ter esse conector aqui. Então vou deixar esse link na descrição, é downloads.mysql.com, arquivos ODBC, C-ODBC. Esse conector, o que ele faz? Ele vai permitir com que o seu Excel, o seu VBA, faça uma conexão direta em back-end, né, ali uma conexão não visual com o seu banco de dados online. Você vai passar alguns parâmetros ali. É um pacote que vai permitir essa conexão da sua planilha com o banco de dados online para você. Tá? Basta você acessar esse site aqui que eu vou deixar o link na descrição. Você vai ver que aqui tem a versão do produto, tem várias versões, eu estou utilizando a 8.0.26, que é a mais recente. O meu sistema operacional Windows,
e aqui tem várias versões, né? Eu vou baixar de 64 bits, que meu Windows é 64 bits. Basta você fazer o download aqui desse arquivo e executar ele. É uma instalação bem simples, não é um arquivo pesado, não é nada. Ele é só um arquivo que vai permitir essa conexão. Não vai afetar em nada o desempenho do seu computador, tá? Então o seu cliente vai ter que baixar esse arquivo e vai ter que aí fazer esse download aí, esse download e essa instalação, tá? Essa instalação é bem simples, é só next, 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 pronto, acabou, e você não precisa configurar nada, porque a gente vai configurar, no ato da conexão a gente vai configurar ali pelo Excel, tá bom? Então é basicamente isso aqui que vocês precisam baixar. Depois de lá no Excel de vocês, o Excel que vai ser o Excel que você vai distribuir para os usuários, você vai apertar Alt F11 para ir para o ambiente de desenvolvimento, tá? E aqui você ainda tem que fazer uma breve verificação aqui, que é vindo em ferramentas, referências, e vocês vão precisar referenciar uma biblioteca de conexão com o banco de dados, tá? Essa biblioteca, ela é Microsoft ActiveX Database, deixa eu ver, aqui, ó, Microsoft ActiveX Data Object 6.1. Se o seu não tiver o 6.1, tu pode utilizar o 2.8, que é a mais recente, antes do 6.1, né? Tem esse salto daqui, e aí você vai clicar nessa biblioteca aqui e vai dar o seu OK para poder fazer a referência. Feito essa referência, você já está com o ambiente pronto para fazer essa conexão. O seu computador já tem o driver que vai permitir essa conexão, e o seu arquivo em Excel, você já fez referência à biblioteca que vai permitir essa conexão ADODB, né? Enfim, essa ODBC. Bom, feito isso, a gente vai primeiro, eu criei um módulo, eu gosto de deixar um pouco organizado, na verdade eu não sou bem organizado, mas gosto de deixar um pouco organizado, que é, eu criei um módulo chamado SQL Conexão. Esse módulo você pode, enfim, chamar de qualquer coisa, SQL, enfim, conexão. Eu criei um módulo SQL Conexão e aqui eu começo a programar a minha string de conexão, né? Eu começo a passar os parâmetros para eu conseguir fazer a conexão. Só que antes de eu fazer essa conexão aqui, eu preciso ir lá no meu site, na minha hospedagem, e criar o meu banco de dados. Eu ainda não tenho esse banco de dados criado, eu vou criar aqui com vocês para ensinar o passo a passo, tá? Então vou lá. Geralmente quando você contrata uma empresa, né, de hospedagem, ela vem com esse cPanel. Esse cPanel ele vai permitir você fazer o gerenciamento dos arquivos no seu servidor, o gerenciamento de imagens, diretórios, FTP, fazer backup, enfim, ele tem diversas funcionalidades. E uma das funcionalidades, a funcionalidade que a gente vai utilizar especificamente é a funcionalidade de banco de dados, tá? Então vocês podem ver que o meu domínio principal, meu domínio primário nessa minha hospedagem é Honest assessoria remota.adm.br, tá? Então isso daqui vai ser importante, a gente vai precisar desse nome. E vamos lá para o banco de dados. Então aqui a gente vai ter, aí no seu, né, pode estar uma configuração um pouquinho diferente, mas você sempre vai ter um campo para controle de bancos de dados, né? Alguns bancos de dados são criados automaticamente, sozinhos, por conta do seu site, se você já fez alguma instalação de algum site pré-pronto ou alguma coisa assim. Só que a gente vai vir aqui em banco de dados MySQL. Bom, clicando aqui em banco de dados MySQL, deve aparecer alguma tela parecida, onde você pode criar um novo banco de dados, tá? Então ele sempre vem com esse prefixo aqui, fazendo referência ao meu site, e eu posso aqui de fato dar um outro nome qualquer, lembrando de preferência não utilizar acentuações, não utilizar cedilha, não utilizar caracteres especiais, e sim, se precisar separar, separem pelo underline, tá? Também não pode ter espaço. Então vou criar aqui um organic underline BD online, tá? Eu dei esse nome daqui, enfim, por dar, esse banco de dados ele não vai fazer tanta diferença assim para mim, e eu vou clicar aqui em criar banco de dados. A gente vai aguardar um pouco, e aqui ele me dá a informação, adicionado um banco de dados chamado honest23 underline organic underline BD online. Eu vou copiar esse nome, tá? Deixa eu abrir aqui um bloco de notas. Que a gente vai precisar desses dados, tá? Então vamos lá. O nome do banco de dados é honest underline orgânico underline BD online, tá? Deixa eu voltar aqui.
Esse banco de dados já está criado, mas ele ainda não foi configurado, a gente vai configurar ele em breve, tá? Então tá aqui, esse banco de dados ele existe, tá? Ele está aqui. O usuário de privilégio não tem nenhum. E eu vou criar um novo usuário aqui para ele. Tá? Vou criar um novo usuário. Deixa eu criar um novo usuário aqui. Usuário. Ele tem um limite aqui de caracteres. Vou colocar o padrão. Tá, então eu vou colocar o padrão fazendo referência ao usuário padrão. Tá? Isso aqui não faz diferença. Senha. Preciso cadastrar uma senha. Tá? Eu vou cadastrar aqui uma senha chamada Organic Sheets @123. Tá? Então a senha vai ser Organic Sheets @123. Organic Sheets @123. Eu vou pegar essa senha aqui e também vou copiar aqui no meu banco de dados. Beleza. Eu vou criar esse usuário. Então o usuário padrão está aqui. Eu vou copiar também o nome do usuário. Honest23 underline o padrão. Então todos os meus têm Honest23 underline como um prefixo padrão. E o restante sou eu que decido. Usuário. Meu usuário. Ele vai ser Honest23 o padrão. Pronto. Voltar aqui. E agora, o padrão, eu vou adicionar ele como o meu usuário desse banco de dados. Tá? Então, se vocês verem aqui o banco de dados, e o padrão vai ser o meu usuário desse banco de dados. Vou clicar aqui em adicionar. Pronto, quando eu clico aqui em adicionar, eu aqui vou dar os privilégios. Esse usuário, ele vai ter quais privilégios? O usuário Honest23, o padrão, ele vai ter quais privilégios nesse banco de dados? Ele vai poder alterar, ele vai poder criar uma visualização, ele vai poder criar uma rotina, ele vai poder executar algum evento SQL, ele vai poder inserir dados, ele vai poder fazer referências, enfim. Eu aqui posso definir, limitar o que ele vai ter acesso ou deixar de ter acesso, mas aqui, aqui no back-end isso não vai fazer diferença para mim. Então eu vou clicar aqui e dar todos os privilégios para esse usuário. Eu posso marcar aqui 12 privilégios, ou se o seu site, aí, seu hospedeiro não tiver essa opção, você vai sinalizar um por um. Mas aí eu vou dar todos os privilégios para ele. Por quê? Eu vou limitar o que cada usuário vai fazer, porque esse usuário padrão ele vai ser o usuário padrão para a minha aplicação. Tá? E o que eu vou limitar que cada usuário vai fazer? Eu vou limitar na minha programação em VBA. Porque convenhamos, não tem porque eu limitar aqui na fonte, na base, e não limitar lá no meu VBA. Então quando eu estiver programando no meu VBA, eu posso limitar o que cada usuário meu vai fazer, né? Eu vou dar aí uma senha de acesso para cada usuário e vou limitar o que cada usuário meu vai fazer, vai poder acessar, vai poder alterar, vai poder fazer exclusão ou não lá pelo meu VBA. Que lá eu posso colocar uma mensagem personalizada, posso dizer, olha, você não está conseguindo deletar porque você não tem privilégio para isso, e não permitir que ele faça operação de exclusão de dados através de uma programação, uma lógica de programação. Tá? Então aqui eu vou fazer as alterações, dei todos os privilégios para esse usuário padrão. Ó, ele deu aqui, deixa eu fechar aqui, que foi dado, ó, você salvou os privilégios com sucesso. E agora vamos voltar. E ainda tem mais um detalhezinho que a gente precisa fazer nessa pré-configuração do banco de dados. Então basicamente eu já criei um banco de dados, já defini quem vai ser o usuário privilegiado para esse banco de dados. Tá? Esse banco de dados ele tem 4 KB, é pouquíssima coisa, já fiz o que eu tinha que fazer aqui. E agora eu vou voltar lá para o meu cPanel, para o início do meu painel, que nessa parte de banco de dados MySQL a gente já concluiu o que a gente tinha que concluir. Deixa ele carregar aqui. Eu vou copiar aqui esse domínio padrão. Esse domínio vai se chamar servidor. Ou seja, isso aqui está no meu servidor Honest Assessoria Remota.admin.br, tá? E aqui, voltando aqui nos bancos de dados, a gente tem aqui o banco de dados remoto, tá? O teu também vai ter isso. Isso daqui é para quê? Para eu acessar remotamente o meu banco de dados. Acessando remotamente o meu banco de dados,
eu preciso definir quem vai ter acesso. Então aqui eu consigo definir um IP, tá? Para quem vai ter acesso no meu banco de dados. Então aqui eu posso simplesmente clicar. Eu posso clicar aqui e colocar um coringa, né, que eles chamam. Então esse porcentagem, ele indica que qualquer pessoa, qualquer servidor, qualquer computador, qualquer IP pode ter acesso ao meu banco de dados. Tá? Então eu preciso fazer isso por quê? Porque convenhamos, né? Se você for acessar um banco de dados do computador A, beleza, você vai conseguir acessar. Do computador B, eu quero que também você acesse. Do computador C, eu quero que você acesse. E assim, sucessivamente, eu quero que vocês acessem meu banco de dados remotamente. Então eu preciso colocar esse coringazinho aqui, esse sinal de porcentagem aqui para indicar que não tem uma limitação, não é só um computador A, B ou C que vai acessar meu banco de dados. Qualquer computador que tenha a minha planilha vai conseguir acessar esse banco de dados, tá bom? E agora vamos de fato para o banco de dados. Então eu entro aqui em phpMyAdmin, vocês vão ver que é um painel que dá auxílio na criação de tabelas do seu banco de dados, dentre outras informações. Em seguida, a gente parte lá para o VBA para poder dar uma consultada em quais dados que a gente vai inserir aqui. Então ele vai redirecionar a gente para o phpMyAdmin. Vamos aguardar. Ok, essa aqui é o phpMyAdmin, tá? Nele aqui eu consigo fazer a gestão dos meus bancos de dados aqui no meu servidor. Então tem aqui algumas informações iniciais, tamanho de fonte, não vou mexer nisso. O meu Honest23, ele tem esses bancos de dados aqui. Tá? A gente vai acessar o que eu criei agora, para exemplo. Tá? Então eu posso clicar aqui em mais. Esse banco de dados está vazio, ele não tem nada, e aqui eu posso clicar em criar uma tabela, aqui eu posso fazer comandos em SQL, aqui eu posso procurar dados, enfim, importar, exportar, enfim. Aqui eu consigo fazer um controle geral do meu banco de dados num servidor localhost aqui dessa porta lá do meu servidor, tá? Então eu vou clicar aqui com o botão direito, não, eu vou clicar aqui em criar uma tabela. Tá, aqui eu defino o nome da tabela, tá? Então vai ser TB audiência. TB audiência. E aqui tem o número de colunas que eu vou utilizar. Isso daqui é de início, já para facilitar a gente. Eu vou utilizar nome, mas eu vou utilizar 5 colunas. Tá? E eu posso alterar, eu posso colocar 3 e depois aumentar a quantidade, isso não precisa se preocupar com isso aqui no início. Então quando eu clico em executar, ele vai executar um SQL no back-end lá por detrás, colocando aqui alguns dados para mim. Tá? Então tem aqui, eu agora vou definir o nome do campo, o tipo de valor, o tipo de dado, enfim. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês na prática. Então esse primeiro campo aqui, ele vai ser um ID, vai ser o identificador do meu usuário, tá? Eu escrevi tudo em letra minúscula, ID. Ele é um número inteiro. O padrão dele, aqui eu posso definir se ele é null, se ele é current time state, enfim. Ele é auto-increment, tá? Então quando eu coloco esse AI, eu estou dizendo para ele, olha, esse ID ele vai ser auto-increment. Então toda vez que eu colocar para fazer um novo registro, o sistema ele vai gerar um novo ID automaticamente. Eu não quero definir lá no meu VBA um novo ID, isso aqui já facilita o nosso trabalho. E aqui eu posso definir um tamanho, tá? É um índice primário, já que eu coloquei como auto-increment, eu posso definir um tamanho. O meu ID, ele tem quantos caracteres? Tá? 2, 3, enfim, eu vou ter menos de 100 clientes, então ele só vai ter 2 caracteres. Vou ter mais? Eu preciso definir isso? Não, também não é obrigatório. Posso colocar aqui um execute, e aí a gente pode ver aqui, eu posso definir um comentário, fazer uma movimentação de coluna, eu posso permitir que ele seja nulo, ou não permitir que ele seja nulo, enfim, tem diversas notificações aqui. Aqui eu vou colocar o nome. O nome não é um número inteiro, o número é um texto, tá? Então eu vou colocar aqui como varchar. Varchar em SQL é uma variável, são caracteres variáveis. Então assim, o nome ele pode ter 10 números, 10 caracteres, ou ele pode ter 15.
ou ele pode ter 20, enfim, é variado. Né? E aí eu deixo isso aqui porque o meu banco de dados ele fica mais eficiente. Suponhamos assim, eu coloco ali que os nomes podem ter no máximo 30 caracteres, 30 letras. Fernando tem 8 letras, tá? E eu escrevi meu nome só como Fernando. Eu estou tirando 8 letras daquelas 30, então ainda tem 22 letras sobrando. Espaços vazios, vamos pensar assim. E o banco de dados, ele vai contar esses 22 espaços vazios, ele vai deixar lá destinado para preenchimento do restante do nome. Na execução do meu SQL, isso pode fazer uma diferença, tá? Se a gente estiver falando de grandes dados, isso faz uma diferença. Quando eu falo que é um varchar, eu estou dizendo para ele, ó, a quantidade de caracteres desse campo vai ser variado. Então, automaticamente o sistema vai identificar, Fernando tem 8 letras, eu vou definir para esse dado em específico, para esse registro específico, que tem 8 caracteres, o tamanho dele. Então ela não vai calcular mais 22 caracteres vazios na hora de fazer uma execução, né? Então essa é a importância aqui de ter um varchar. Eu posso definir aqui se é número único, se não é, se permite inclusões. Eu vou deixar do jeito que tá tudo no padrão, só vou definir que é um varchar, não é primário. Não é. Aqui eu posso definir se ele é único, então tipo, vai permitir só uma pessoa por nome. Geralmente a gente coloca isso para CPF, algum dado assim específico. Deixa eu ir lá no meu Excel, no meu formulário, para a gente ver como que ficou isso aqui. Alt F11. Deixa eu ver o meu formulário como que ficou. É um formuláriozinho simples, onde eu tenho perguntando aqui o nome da pessoa, se ela se inscreveu no canal, se ela curtiu o vídeo ou se ela fez um comentário. Tá? Vim aqui, vou colocar inscrição, curtida e comentário. Não são números inteiros, são todos varchar. Fernando, mas a gente só usa varchar? Não, a gente pode usar text, né? Text é um caractere de texto. Então aqui ó, tem um comprimento máximo de 65.000, você tem que colocar ali o seu comprimento máximo, enfim, você tem que definir. O varchar também tem 65.000, mas aí o comprimento é variável. Você pode utilizar date, né? E tem outros aqui, float, decimal, double, real. Tá? Esses três aqui são números decimais, né? Vamos colocar assim, o float é um número vírgula flutuante, o double é um número decimal. Cada linguagem a gente chama eles de uma coisa. Né? Então, real, que seria dinheiro, booleano verdadeiro ou falso, bit, enfim, se vocês verem aqui tem diversos tipos de texto de tempo, para string, char, varchar, text, medium text, long text. Aqui ó, vai até 4 bilhões de caracteres o comprimento máximo quando a gente está usando aí o long text, né? Eu nem recomendo utilizar isso aqui só se realmente precisar. Então vamos lá. Então eu fiz aqui as três, né? A gente vai ter aqui informações bem simples. E aí eu posso salvar aqui. Então o meu banco de dados ele já está praticamente pronto. Aí tem uma tabela audiência, onde eu tenho o ID, o nome, se está inscrito ou não, se curtiu ou não, se comentou ou não esse vídeo. Vamos salvar aqui. Digite o tamanho certo. Enfim, aqui eu vou... Obrigado a digitar o tamanho. Eu vou colocar aqui 10 caracteres. Tem que colocar para os outros também. Tá, vamos lá. Então o nome eu vou colocar 50. Na verdade é isso mesmo, tá? Peço desculpa para vocês pela explicação anterior. Aqui o nome eu vou ter que colocar um tamanho. Né? Então eu coloco ali 100, mas só que ele não vai considerar os 100 campos. Ele vai considerar, se você digitou o nome, por exemplo, Fernando, que tem 8 caracteres, ele vai considerar só 8 na hora do processamento. Se eu não coloco varchar, coloco text, por exemplo, na hora que ele for processar, ele vai considerar os 50 campos desse registro. Né? Por mais que ali só esteja ocupando 8 lacunas. Então é basicamente isso. Então aqui vão ser 2. Eu não vou precisar de muito espaço aqui. Aqui eu vou utilizar a indicação só de sim ou não, então vou ficar só 2 e acabou. Dá ok, ele está processando, carregando. E a gente já tem a nossa primeira tabela, que é a tabela audiência.
e a gente consegue aqui ver as informações, consigo alterar um campo se eu precisar, consigo inserir outro campo, visualizar em formato de tabela, enfim. Nosso banco de dados ele já está pronto, tá? E aí com o nosso banco de dados pronto, aqui tem algumas informações detalhadas, eu consigo já começar a programar aqui o meu Excel, tá? Primeiro eu vou programar a conexão, e a gente interrompe aí esse vídeo, que já estamos com 35 minutos, e a gente passa para o CRUD completo no segundo vídeo dessa série aqui, tá bom? Então vamos lá, depois que você fez aqui a referência da biblioteca, você vai vir aqui e vai criar um módulo para conexão. Eu recomendo você criar um módulo para conexão, onde a gente vai fazer a declaração das variáveis e preparar aqui a nossa conexão com o banco de dados. Então vamos lá. Então eu criei aqui duas variáveis, global com, que é uma odb.connection, e eu chamei uma outra variável global rs como uma adodb record set, tá? Então é uma conexão e um record set que eu estou utilizando. E aqui eu criei um public sub, né? Uma rotina pública para todo o meu projeto poder utilizar ela, e chamei ela de conectar. Tá? Eu poderia chamar de conexão, eu poderia chamar de SQL underline conexão, enfim, eu poderia chamar ela de qualquer coisa, eu chamei de conectar. E aqui eu comecei a programar de fato. Então eu defini setCon como um objeto, então quando a gente se trata de um objeto, a gente tem que citar o objeto. Então eu disse que o meu con é um novo ododbc.connection, tá? E coloquei que o meu record set é uma nova adodbc record set, tá? Então aqui em cima eu declaro qual o tipo deles, e aqui embaixo eu falo que é uma nova execução. Então sempre eu vou chamar como novo, para ele poder, enfim, se tiver alguma informação anterior, ele poder desconsiderar essa informação. E agora que entra a parte mais importante da nossa aula, que é a gente definir essa conexão, tá? Então aqui, se vocês veem, eu vou vir aqui, vou reescrever, tá? Então aqui eu coloco com, eu vou deixar esse daqui para vocês poderem copiar, eu vou deixar um link na descrição para o meu site, e lá eu vou criar uma página, um post para vocês olharem, lá eu vou deixar os códigos para vocês, caso vocês precisem copiar, tudo bem? Então, só cuidado aí em relação a essas variáveis, que a variável a gente pode chamar de qualquer coisa, eu estou chamando de com, você pode chamar de conexão, pode chamar de connection, enfim, você pode chamar como você quiser. Então, com, aqui se vocês verem, o com.connectionString vai ser igual a, e aqui a gente começa a passar todos os parâmetros para essa conexão de string, né? Eu mesmo não decorei isso até hoje, então eu não recomendo que você decore, né? Se você decorar bem, mas não é obrigatório, a ideia é que você, precisando, você saiba onde encontrar essa informação, né? Então o primeiro passo que eu coloco aqui é o meu driver que eu vou utilizar para essa conexão. Qual é o driver? É aquele driver que a gente baixou no início da aula. Então é o MySQL, dessa forma ele tem que estar entre chaves, tá? Isso aqui são chaves. Ele tem que estar escrito dessa forma, MySQL ODBC 8.0, e aí depende da sua versão. Eu estou utilizando a 8.0.26. Se você estiver utilizando alguma versão diferente que você tenha baixado no site, né, seja mais recente, você esteja vendo esse vídeo depois, ou seja mais antiga, por questão de compatibilidade do seu computador, você vai colocar a versão dela, Unicode Driver. Tá? Então passei aqui qual que é, fiz uma quebra de linha para a gente continuar escrevendo embaixo, e aqui que vem a configuração. Então server vai ser igual a o meu servidor. Qual é o meu servidor? A gente anotou aqui. O servidor é Honest Assessoria Remota.adm.br. Aí vem o database. Então aqui a gente vai passar o nosso banco de dados. Qual que é o nosso banco de dados? Nosso banco de dados é esse daqui. E aí vem o ID, né? O ID do usuário. Então qual é o nosso usuário? A gente cadastrou ele lá também nessa aula. A gente viu que o nosso usuário é esse daqui, o padrão. E o nosso password do banco de dados, a gente precisa ter uma senha, que é o organicsheets@123, tá? Nosso password desse usuário padrão. Feito isso, né, passando aqui as configurações, eu chamo um com open, né, a connection open. Estou mandando ele abrir essa conexão. Se a gente fez tudo certinho até aqui, essa conexão ela vai abrir, tá? Se ela não abrir, a gente vai precisar identificar o que está acontecendo de erro
para poder atuar e corrigir certamente. Eu vou executar aqui no F8, no modo de depuração, linha por linha, para a gente ver se está tudo ok. Tá? Ó, ele vai fazer uma conexão, pronto, foi. Significa que a minha planilha ela está conectada ao nosso banco de dados, tá bom? Então, isso daqui, ele não acusou nenhum erro aqui no com open, né? Significa que a nossa planilha conectou ao banco de dados tranquilo e calmo. Então, se eu passar o mouse aqui, tá, eu vou desconectar agora, tá? Então, sempre é importante que a gente, quando conecta, a gente desconecte depois. Então, eu criei aqui uma public sub também, desconectar. Então, tem uma chamada conectar e uma desconectar. Onde eu falo que a minha com.close, aqui como eu abri ela com open, aqui eu fechei ela com close. E os meus objetos, que era o com, que era uma nova ODBC connection, e o meu record set, que era uma nova ADODB record set, eu coloquei que eles agora são nada. Então eu elimino esses dois processos aí do meu computador que estavam executando em segundo plano. Tá? Bom, é basicamente essa aula que eu queria mostrar para vocês. Né? Fico aqui à disposição para esclarecer dúvidas. Qualquer dúvida que você tenha, você coloca aí nos comentários. Eu vou te responder. Ah, Fernando, eu não... Enfim, coloquei no comentário, estou com receio de você não responder, fica tranquilo. Você consegue acessar o site da Organic Sheets, é organicsheets.top, o link também vai estar na descrição. E lá você consegue, no Fale Conosco, você consegue falar diretamente comigo, tá? Então fica tranquilo, a gente pode trocar uma ideia lá. Eu vou te ajudar com as suas dúvidas, né? Se eu souber ajudar, claro. Se eu não souber também, a gente vai pesquisar junto e vai tentar achar uma solução. E lá no nosso site você também consegue ver algumas planilhas que a gente comercializa, que a gente já tem no nosso portfólio de produtos, onde você, se alguma se interessar, você pode também fazer aquisição por lá, tá bom? Então assim, se esse vídeo até aqui te ajudou de alguma forma, curta, compartilha aí, deixa uma curtida e um comentário principalmente, e se inscreva no canal, porque isso ajuda, acho que qualquer pessoa que está aqui no YouTube e qualquer outra plataforma aí criando conteúdo, tá bom? Então é basicamente isso, essa aula, né? Tudo deu certinho, a gente criou um banco de dados online, a gente colocou o Excel para conectar esse banco de dados, e a partir da próxima aula eu trago aqui o formulário executando, já fazendo a gente vai digitar junto aí o formulário para poder fazer esse CRUD, que é essas principais atividades no banco de dados, que é ler os dados, inserir um novo registro, excluir um registro ou editar um registro em si. Tá bom? Valeu, é isso. Tchau, tchau.